Olá para todo mundo que está escutando a gente agora. Esse é o segundo episódio do podcast Um Olhar para o Racismo Estrutural no Corpo Docente. E hoje, para falar com a gente trouxe uma convidada muito especial. A gente já teve o nosso primeiro episódio com o Kwame. Quem estava ligadinho lá já sabe como que foi. É muita informação, muita coisa para a gente digerir, para a gente analisar. E é de extrema importância. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a professora Marcela Spinardi, ela que acompanha a gente desde o início da nossa graduação pelo CEUNSP, e também as nossas duas entrevistadoras, que estão sempre aqui com a gente, como participaram do primeiro episódio. Querem se apresentar de novo, meninas? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. Oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quero que vocês comentem aqui pra gente como está sendo para vocês ouvirem aquele primeiro podcast. Tô muito ansiosa e vai ser muito bom o podcast de hoje, então fica acompanhando aqui com a gente. E agora, para se apresentar para a gente, a nossa convidada, a professora Marcela. Pode falar com a gente um pouquinho, Marcela? Boa noite. Claro! Oi, pessoal, espero que todos estejam bem aí nos ouvindo. Então, eu sou Marcela Spinardi, eu sou psicóloga, sou também mestre em psicologia, fiz meu mestrado na PUC em psicologia, ciência e profissão, e atualmente estou trabalhando no curso de psicologia aqui do CEUNSP, né, como docente e supervisora de estágio. E primeiro queria agradecer também esse convite maravilhoso de estar aqui discutindo sobre uma temática super importante com alunos, né, aí queridos, queridas, né? Espero que vocês possam aproveitar aí a nossa conversa de hoje e reverberar aí tudo que a gente conversou aqui para a profissão, né, e para a vida também. Que legal, Marcela, a gente que agradece. É muita empolgação para falar com você sobre esse assunto. Pelo menos eu estou sentindo isso, desde a fala do Kwame no último podcast até agora. Eu acredito que a gente tem muita coisa para explorar ainda que a gente não viu, e hoje vai ser mais uma dessas coisas que a gente vai conseguir falar muito. Eu espero que a gente fale muito sobre esse tema e consiga ainda agregar para vocês que estão escutando a gente e para nossa profissão. Mas é isso aí. Para quem não sabe, meu nome é Douglas, eu estou no 8º semestre de Psicologia pelo CEUNSP, e vamos começar. Marcela, como você está se sentindo preparada para falar sobre esse tema? Como que foi para você desde o convite até esse momento? Olha, Douglas, eu acho que tem um certo nervosismo, né, para falar sobre o tema, principalmente pela relevância do tema, né? Então eu considero essa temática muito importante, e eu estou muito cheia de cuidados, né, para abordar aqui da melhor maneira possível essa discussão aqui com vocês, né? Eu falei que eu fiz até uma colinha aqui para ir seguindo, né? Para que essa discussão de fato seja interessante, que a gente possa pensar aí avanços a partir disso, e que outras pessoas também possam ouvir e, se assim entenderem, ressignificar suas práticas a partir do que a gente conversou aqui. Eu queria contar uma coisa que o podcast não permite, né, a gente ver, né, só ouvir, mas eu sou uma mulher branca, né, e eu acho que isso é muito importante de ser dito aqui logo no começo, porque a minha intuição não é, a minha intenção não é falar, né, pela população preta ou qualquer outra população, né, que se identifique aqui na discussão do racismo, né? Eu não quero falar por eles, por elas, né, mas quero trazer um pouquinho de como tem sido essa vivência na minha prática, como eu tenho enxergado isso também, porque entendo que é uma parte importante, né, a gente falar sobre isso também, né, mesmo não sendo da população preta em si, né? Então acho que essa era a primeira informação que eu queria trazer aqui para vocês e deixar isso bem em evidência, né? Não quero falar por ninguém,
né? Mas quero trazer um pouquinho daquilo que tem aparecido na minha vivência. Perfeito, Marcela. Isso que você falou foi uma das coisas que a Giovana comentou no último podcast também. Ela sendo uma pessoa branca, uma mulher branca, se ela podia falar sobre o assunto. Então, é claro já para a gente que está trabalhando com esse tema, que é uma discussão aberta, uma discussão que precisa de ambos os lados para que a gente consiga avançar nesse quesito. Exatamente para esclarecer também para quem está escutando a gente, que a gente não tem nenhuma intenção de menosprezar, de humilhar, né, nenhum professor branco ou questionar a qualidade da sua formação, mas sim agregar e trazer mais conhecimento, né? Uma discussão que promova conhecimento, promova essa revisão de práticas para abranger uma população que é menos favorecida, uma população que não é tão representada assim. Então, por isso que é importante essa conversa, tanto com pessoas pretas quanto pessoas brancas, para a gente entender o que está acontecendo e qual a melhor forma de atuar, seja você uma pessoa branca, seja você uma pessoa preta. Mas é muito importante isso que você falou também, que elucida bastante, Marcela, para quem está escutando a gente e para a gente mesmo que está trabalhando nesse projeto. E Douglas, eu acho que essa é uma grande preocupação também, né? Porque depois eu até vou trazer um pouquinho isso, né, a partir das perguntas, mas eu acho que da possibilidade da gente falar sobre esse racismo, né, e se reconhecer também enquanto pessoas que praticam, que podem praticar esse racismo, né? Porque eu acho que tem uma questão assim, o racista é sempre o outro, eu nunca, né? Eu nunca sou racista, nunca fui, nunca sou, assim, não sou, nunca serei, né? Mas a gente não percebe o quanto esse racismo, ele tá naturalizado no nosso cotidiano, né? Então tem questões que eu nunca tinha me deparado, né? Falando de racismo, eu nunca tinha problematizado, por exemplo, algumas expressões. Por exemplo, a palavra denegrir, né? Mercado negro, criado mudo. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E a partir de uma vivência que eu fiz uma vez com um coletivo, não sei se pode falar o nome, né? Mas é um coletivo que chama Colore Afro. Fiz uma vivência com eles uma vez e eles fizeram justamente a abertura, né? Perguntando assim: você já ouviu uma fala racista, né? Se sim, levante a mão. E aí todo mundo levantava a mão. E aí, e você? Você já foi racista? Quase ninguém levanta a mão, né? Eu acho que tem uma questão que não é só do conhecer, mas eu acho que tem muito a ver com o reconhecer. Você se reconhecer, né, nesse lugar de opressão, né, falando como branca, né, você se colocar nesse lugar de ser criado, né, de estar ali dentro de uma sociedade em que não parece que não tem problema, né, a população preta não ocupar determinados espaços. Não tem tanto problema, né? Os casos que a gente vê de assassinatos, por exemplo, em rede de supermercado, né? Porque isso está dado. Então, eu acho que tem essa preocupação como sociedade mesmo, né? E por isso que eu trago, né, essa colocação. E em muitos momentos, como pessoa branca, também já me questionei se eu deveria falar sobre isso, né? Já me questionei. Mas, por um outro lado, eu acabei utilizando, né? Pensando, e estou muito aberta, né? Para depois ouvir o que o pessoal achou disso, né? Para ressignificar também a minha prática profissional. Mas fiquei pensando, eu ocupo um lugar de alguma maneira, né, problematizador dessas questões, ainda mais dentro do curso de psicologia. Por que não falar sobre isso? Né? Por que não trazer essa discussão à tona?
Então, acho que tem um pouquinho disso, assim, né, de entender esse como um problema brasileiro, né? Brasileiro, quando eu falo de todos nós, né? Todos nós vivemos isso. Exatamente, né? A gente poder parar para pensar e refletir sobre isso é quem vai moldando as nossas ações no futuro, né? Nós reconhecemos que todos nós, eu gosto dessa frase, a gente reconhecer que somos pessoas racistas em desconstrução. Nós somos pessoas machistas em desconstrução, nós somos pessoas homofóbicas em desconstrução, porque nós somos trazidos a uma realidade, uma sociedade em que isso vem embutido desde a nossa criação. Então não é uma coisa que a gente consegue apagar da noite para o dia. Eu não consigo falar assim, ontem eu era racista, hoje eu já não sou mais. É uma desconstrução, é um processo que a gente vai passando e é necessário a gente fazer essa reflexão, que nem a Marcela falou, para a gente evitar essas ações, esses vocabulários que são de formas racistas, né? É aquilo que a gente falou no podcast anterior. É essa estruturalização do racismo. É um racismo que vem presente, mas é aquele que passa despercebido, sabe? A gente não consegue, a gente fala, a gente comete aquela ação, a gente discrimina a pessoa, a gente chama a pessoa de morena, a gente chama a pessoa de caboclo, mas não sabe de onde está vindo aquele termo, né? E é um termo racista. Então, essa desconstrução, ela tem que fazer parte desse processo. E Douglas, tem uma questão também que eu gostaria de falar, né, ainda sobre essa temática, né, e pensar essa questão, né, de pessoas brancas falando, né, sobre um racismo vivenciado por pessoas pretas, mas que eu acho que o que a gente deveria fazer seria uma aproximação. E eu trago muito essa ideia da psicologia, né, no sentido assim, para eu trabalhar com determinados temas, eu preciso me aproximar, eu preciso de fato conhecer, né, qual é a realidade dessas pessoas, né? Então não tem também como eu falar sobre essa temática sem conversar com, por exemplo, pessoas pretas, né, e ouvi-las. Eu não estou dizendo que elas têm que ensinar, né, ficar naquele papel de educar, porque acho que aí também a gente entra num movimento assim, né? Então eu só vou sair disso se a população preta me educar. E aí eu acho que tem um certo comodismo, digamos assim, porque tá muito fácil, por exemplo, na minha posição aqui de branca, né? Eu falar, não, deixa que eles se resolvam aí, porque eu não vivo isso, né? Eu não sinto isso na minha pele, né? No meu corpo. Então, acho que fica muito fácil para a gente, mas acho que buscar essa aproximação, né? Buscar conversar, entender, né? E muitas das coisas que eu fui desconstruindo na minha vida em relação a essa temática vieram de conversas assim, vieram de aproximações, né? E aí parar também para pensar e falar, opa, né? Então tem alguma coisa aí da qual eu não vivenciei, não vivencio, né? E nunca vou vivenciar, porque não acredito no racismo inverso, né? Não acho que isso seja uma realidade, mas acho que foi um estalo, foi um start. Opa, né? Existe aí alguma questão que eu não vivo, mas que eu preciso, enquanto cidadã, e no meu caso, enquanto psicóloga, estar atenta. Exatamente. É muito comum, né, a gente escutar, principalmente a gente que é preto, a gente escuta alguma coisa parecida com isso, né? Eu não sabia que o que eu falei era racista, é racismo. Me ensina como que eu faço, como que eu falo, me ensina, sabe? E isso inocenta a pessoa do discurso dela, né? Tira a responsabilidade das ações dela, como se a pessoa preta fosse a única responsável pelo racismo. Ou seja, se não existisse a luta da população preta, não existisse a voz da população preta, eu seria autorizado todo o tempo a cometer racismo. E isso é muito sério, né? Quando a gente para pensar, foi só uma falhinha, foi só uma brincadeirinha. Mas quando a gente
passa a refletir sobre esse assunto, é algo bem profundo, algo que afeta todas as estruturas da sociedade e afeta todo o nosso cotidiano. Eu tenho um dado do Atlas de 2020, uma pesquisa, onde 90,6% da população brasileira entrevistada, ela concorda que existe racismo no Brasil. 90,6%. Mas 97,5% não se considera racista. Onde que está o problema? É aquela questão da reflexão. O que eu estou fazendo, o que eu estou cometendo é um ato racista? Ou é só uma brincadeirinha? É algo que, passou batido, não percebi, não considero que seja racismo. Entendeu? A população brasileira, ela tem noção de que existe o racismo, né? Mas não se coloca como racista. E aí que existe o problema. Então a gente passa para a primeira perguntinha, Marcelo. Essa visão de que não existe racismo, essa visão de que no Brasil, ou de que eu não sou uma pessoa racista, né? Como a gente viu, a maioria das pessoas concorda que existe o racismo, mas não se considera racista. Então isso é meio que impossível de acontecer. Precisa ter as pessoas racistas. Essa ideia de que existe essa igualdade entre brancos e pretos, essa ideia de que existe essa democracia racial, você acredita que existe essa democracia racial no Brasil ou é só uma invenção para viabilizar os atos de racismo? Particularmente, eu não acredito, né, nessa ideia de democracia racial, ainda mais no Brasil. Né? Acho que se a gente está trazendo esse recorte aqui, né, brasileiro, acho que eu gostaria de frisar bem isso, né? Não acredito, né, que exista democracia racial, ainda mais aqui no Brasil. Né? Eu penso que essa fala, que esse termo, né, que tudo que está envolvido aí nessa ideia, isso daí é um mito, né? Porque, infelizmente, quando a gente olha para a nossa vida em sociedade, a gente, infelizmente, vê diariamente, né, nos jornais, nas mídias, né, em vários espaços, nas redes sociais, a gente vê esse racismo acontecendo. E eu penso que esse racismo acontecendo à nossa volta, ele acontece de diversas maneiras. Ele acontece de uma forma mais violenta, digamos assim, né, num sentido de percentual maior, né, de população assassinada, por exemplo, né? Então é um dado que traz aí, né, essa violência bem marcada, mas eu acho que também esse racismo ele está presente no Brasil de uma forma que eu costumo falar, uma forma velada. Não que ela necessariamente seja menos violenta, porque eu não sei se dá para a gente mensurar o que é mais ou menos violento nesse caso. Particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de dizer se esse assassinato, de fato, ele é mais violento do que esse preconceito velado, entre aspas, que a gente observa. Porque eu acho que quando a gente observa ali essa realidade, né, esse choque, essa notícia mais sangrenta, isso, né, gera uma sensação ruim ali na gente, a gente fica mobilizado. Mas eu acho que quando esse racismo ele passa despercebido, né, quando a gente não percebe ele de tão sutil, digamos assim, sutil entre aspas, né, assim, de tão mascarado que ele está no nosso cotidiano, eu acho isso também bem problemático, assim, bem violento também. Né? E o que eu estou chamando, né, desse racismo velado? É a gente questionar, por exemplo, o número de pessoas pretas que estão ocupando as cadeiras do governo, é a gente questionar se nos espaços onde a gente frequenta essa expressividade ela está aparecendo, né? Então eu venho de um contexto, né, da educação superior e a gente tem um número expressivo dentro das salas de aula, né, dessa população preta. A gente vê duas fotos, né? Uma foto de uma empresa
de investimentos em São Paulo, onde 100% das pessoas são brancas, e uma foto tirada dos garis, né, no Rio de Janeiro. Eles são todos pretos, né? E aí muitas vezes a gente acha que, não, mas né, o que tem de mais nisso, né? Isso para mim é o racismo aparecendo, né? Essa não possibilidade de, por conta de uma cor da pele, né, as pessoas não ocuparem determinados espaços, né? E isso acontece em muitos lugares, apesar do discurso, né, contra o preconceito racial. Porque quantos grandes funcionários de empresa, né, alto escalão aí, a gente vê que são pretos, né? Não, a nossa empresa tem uma política inclusiva, o lugar onde eu trabalho, né? Mas essas pessoas costumeiramente não chegam nesses espaços. Eu queria trazer uma vivência pessoal, que na verdade tem a ver com uma outra pergunta que vocês fizeram, mas eu já queria trazer, né? E aí depois, se vocês quiserem, vocês editam. Mas eu queria trazer uma vivência pessoal que acho que marca muito isso. Então, eu disse, né? Eu sou uma mulher branca e eu nunca me senti incomodada por frequentar algum espaço, né? Determinado espaço, por conta da minha cor de pele. Eu nunca fui seguida em um shopping, por exemplo, né? Por estar andando despretensiosamente. Você não ia comprar nada, mas estava dando um passeio no shopping. Mas eu já presenciei uma cena dessa, né? Então, uma vez sentada, esperando, faz um tempinho, né? Não na pandemia, mas uma vez sentada esperando um lugar num restaurante, eu vi um garoto, adolescente, né? Andando com um saco de lixo nas costas, eu não sei o que tinha dentro, né? E parado observando, eu só conseguia olhar assim os seguranças, primeiro se comunicando no rádio ali, né? No fone ali que eles têm, e depois um segurança andando atrás dele no shopping. Eu não sei o que ele estava fazendo lá, né? Muitas vezes ele poderia estar dando um passeio despretensiosamente, do mesmo jeito que de vez em quando eu olho as vitrines e quero entrar na loja para ver o que tem de bonito ali, né? Para comprar ou para não comprar também. Mas isso nunca aconteceu comigo. Então, acho que tem essa questão, né? E por isso eu não acredito nesse mito da democracia racial. Interessante essa sua vivência, né, Marcela? Porque ela se relaciona muito com um próximo questionamento que a gente queria trazer. Em uma das nossos ajuntamentos de estágio, algumas alunas brancas se mostraram com dificuldade de falar sobre o racismo, justamente por não se sentir no direito, por não ter essas vivências, né? Na sua visão, então, qual o papel dos brancos no combate ao racismo, né? E indo além disso, se você já teve alguma dificuldade para trabalhar esse tema em sala de aula. Maria, olha, eu penso que os brancos, eles têm um papel fundamental nessa discussão sobre o racismo, né? Eu acho que a ideia não é ocupar o lugar de fala, né? Então, de forma alguma, quando eu falo sobre essa temática, eu não quero dizer por eles, mas acho que tem uma dimensão que a gente precisa olhar também, né, como essa população que comete esse racismo, né? Ou que se então não comete, que minimamente é conivente com isso, né? Na questão do não posicionamento, né, para o enfrentamento do racismo, né? Então acho que a ideia aqui é maximizar, né? Que tem essa questão sim do lugar de fala, que não deve ser desconsiderada, porque eles sim vivenciam essas questões dia a dia, né, no próprio corpo, vivem as consequências desse racismo, mas acho que essa deve ser uma discussão da sociedade como um todo, né? Se a gente for pensar, o racismo estrutural presente é uma construção social, né, e não algo inato. A gente não nasceu assim,
né? A gente vê esse racismo acontecendo porque, historicamente, quando a gente vai buscar, né, esse dado de historicidade, né, a gente tem esse tipo de configuração social, digamos assim, né, que vai colocar, então, um domínio, um predomínio de uma raça sobre a outra, né? Mas não é porque sempre foi assim que também precisa ser. E não é porque as coisas sempre foram assim que eu já nasci assim e não posso desconstruir isso. Então, vocês me conhecem, eu sou da psicologia social, eu acredito muito nesse movimento da transformação, né? Eu penso que nós somos produtos e produtores da sociedade onde a gente vive, né? Então, ao mesmo tempo em que somos construídos, né, a partir daquilo que está colocado no nosso meio, né, na nossa vida cotidiana ali, sobre como as coisas são, né, mas ao mesmo tempo a gente também é possível de construir esse espaço, né? Então eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre isso e muito desse lugar dessa aproximação. Não quero falar por eles, mas quero estar junto com eles, entendendo qual é o meu lugar nessa luta. Porque eu penso que esse lugar ele é diferente, né? Não sei se eu sei dizer quais são especificamente todas essas diferenças, né? Mas eu acho que são lugares diferentes, porque eu nunca senti isso na minha pele, né? Mas eu posso estar atenta de algum jeito para avançar, né? Para pensar essa desconstrução na minha profissão e na minha responsabilidade cidadã, que eu acho que tem isso também, né? Não é só por causa da profissão, é pela minha responsabilidade cidadã também, né? Acima de tudo. Um ponto importante que você trouxe, né? Uma raça estando sobre a outra, né? Esse ponto ele evidencia então que de fato há uma desigualdade racial no Brasil e que essa desigualdade ela atualmente favorece pessoas brancas em detrimento de pessoas pretas, né? Pensando na sua formação, né? Um outro lado. Você acha que esse favorecimento ele te ajudou na sua formação ou ele te prejudicou? Então, Maria, essa foi uma pergunta assim que me fez muito parar para pensar, né? Porque eu acho que enquanto eu fui vivendo a minha formação, eu nunca fui me identificando como uma pessoa privilegiada naquele momento, né? Então eu nunca olhei e falei assim, nossa, que privilégio estar aqui por ser branca. Eu nunca, no momento em que eu estava me formando, que eu estava estudando, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas olhando para trás, eu vejo que sim, né? Eu vejo que tem total privilégio, né? Porque se a gente for pensar nessa estrutura, né, racista aí dentro, por exemplo, do ensino superior, eu estive alocada, muito entre aspas, num local para brancos. Né? Não que eu concorde com isso, né? Mas estou trazendo uma fala, né, que muitas vezes a gente pode encontrar naturalizada no nosso cotidiano, né? Porque ninguém nunca me questionou se aquele era o meu lugar ou não, pelo fato de ser branca. Mas quando vocês trouxeram, né, essa pergunta, eu também fiquei me questionando que quando a gente fala, e aí não é muito o foco dessa conversa, mas eu queria trazer porque eu acho que são tantas vertentes, né, do que a gente está falando aqui, que eu não poderia deixar de falar. Eu nunca fui questionada por ser branca, mas eu já fui muito questionada por ser mulher. Muito questionada mesmo. Se o lugar que eu ocupo no meu trabalho é um lugar que eu conquistei de fato por ser aquilo que eu sou, ou se alguém conseguiu esse emprego para mim, ou como eu já ouvi, né, pelo fato de muitas vezes as pessoas acharem que eu sou um rosto bonito e que por conta disso eu consegui um emprego, né, consegui
assumir aí alguns espaços, né? Então eu queria trazer essa interseccionalidade, né? Porque eu acho que ela é importante. Não que eu nunca tenha vivenciado, né? Acho que é isso. Eu nunca tenha vivenciado uma situação em que eu já questionei assim, poxa, né? Será que esse lugar me pertence? Mas acho que não pelo fato de ser branca, pelo fato de ser mulher, né? Acho que o que aparece para mim do que vocês perguntaram, né? Desse privilégio, né? Ou de se sentir prejudicada pelo fato de ser branca, não, mas sim pelo fato de ser mulher. Eu nunca fui seguida no shopping pelo fato de ser branca, né? Eu nunca fui confundida com um assaltante, por exemplo, por ser branca. Eu sempre pude mexer na minha bolsa dentro de espaços públicos, dentro de lojas, sem ser questionada por isso, né? Mas, né, eu acho que é importante a gente trazer que esse assunto ele não se encerra apenas aí, né? E aí fico pensando, as mulheres pretas nessa situação, né? Como será que seria para elas essa vivência? Que para mim já foi difícil, né? Imagina só o racismo também aparecendo ainda nessa conversa. Quando você traz essa questão de que você entende que não teve tantas dificuldades por ser, não percebe que foi privilegiada por ser branca, mas percebe que teve esse questionamento de ser mulher, também é algo a se pensar, né? Porque esse questionamento de capacidade acontece muito quando você ou é mulher, ou quando você é preto, né? Esse questionamento das suas capacidades, ele está muito atrelado ao preconceito. Então, essa forma de questionar a capacidade do profissional, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua cor da pele, pelo seu gênero, também cria uma certa superioridade dessa pessoa que está questionando você. E isso, como diz a autora Maria Aparecida Silva Bento, em 2002, ela fala sobre isso. Ela fala que existe um pacto, uma espécie de pacto narcísico das pessoas brancas de perpetuar esse racismo como forma de se valer da sua superioridade, como forma de perpetuar a sua superioridade. Porque quando você perpetua uma atitude racista, você classifica o outro como inferior, e nesse momento que você classifica o outro como inferior, você se coloca como superior. Então isso também age no ego da pessoa, né? Muitas pessoas não entendem como existem pessoas pretas que defendem o racismo, que defendem atitudes racistas. A gente pode concordar que é exatamente sobre isso. Se aproveitar da sua posição, né, de você inferiorizar outras pessoas, para, de certa forma, você também se valorizar, se colocar como superior. Então, entra essa questão também das pessoas se colocarem como superiores. Esse pacto narcísico das pessoas brancas, que muitas vezes, que nem a Marcela falou, não é percebido, né? Você não percebe, mas você já tinha visto algum outro professor na sua formação, na faculdade, durante essa formação sua, Marcela, você presenciou outros professores pretos nesse processo, ou você não parou para reparar nisso também? Não, Douglas. Falando da minha vivência particular, né, eu nunca tinha me dado conta disso até que em algum momento alguém questionou isso em relação à faculdade onde eu estudei, né? Então, se você já reparou que não existem pessoas pretas aqui, porque não é que não tinham professores, na minha sala não tinham pessoas pretas, né? A minha sala era composta. Eu estou tentando fazer o exercício aqui, mas eu não me recordo, né? Posso estar enganada, mas se não era 100%, era 99% de pessoas brancas, né? E depois... E aí, depois que eu fui questionada, né? Porque isso era uma coisa que era naturalizada no meu cotidiano, né? Eu estava acostumada a frequentar espaços de pessoas brancas, né? Então, a escola onde eu estudei, também não tinham muitas pessoas pretas,
né? Então era uma coisa que para mim era uma extensão, né? E a partir do momento que eu fui questionada sobre isso, né, foi que eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre, né? E aí eu fui começar a olhar para esse tipo de coisa, né? E aí acho que isso foi ficando cada vez mais presente na minha vida, né? Isso foi ficando mais visível também, né? Porque até então isso era uma coisa completamente naturalizada, né? Completamente. E só a partir desses questionamentos que eu falei, nossa, né? Se essa população representa a maioria da população brasileira, aonde é que eles estão, se eles não estão nos lugares onde eu estou? Né? Que é a faculdade, né? A escola particular, que foi, né, a minha trajetória, né? Escola particular, depois estudei numa universidade particular. Então, onde é que essas pessoas estão? Pensando nisso que você falou, a gente consegue perceber que você só começou a lidar com esse tema quando você parou para pesquisar. E isso, gente, a gente fala de uma psicóloga social, né? Nós estamos falando de uma psicóloga social. Mas e aquele psicólogo que está no consultório, que não tem acesso, tem um público elitista, né? Como que eu acesso essas informações? Será que existe essa reflexão? Não sei, não entendo como foi a formação de cada um de vocês que estão escutando a gente, mas a gente já consegue perceber que tem essa diferenciação, né, nas cadeiras das faculdades. E a formação do professor, né, é que define a forma como ele vai atuar, né, que o profissional está em constante formação, mas estar inserido em temas como estes favorece, acredito que favorece, né, Marcela, a trabalhar esse tema. A educação no Brasil e no mundo se tornou um vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Qual é o papel das instituições educacionais e do professor nesta luta para garantir a equidade? Giovana, eu acredito muito na educação como um caminho para essa desconstrução, para essa construção, né, de uma sociedade mais justa e igualitária nessas questões, né? E eu sempre reafirmo a importância de abrir espaços de discussão sobre essa temática. Eu vejo a educação como esse lugar privilegiado da gente falar sobre essas temáticas, né? Mas eu não quero que vocês entendam que ela é a única saída, né? Eu penso que ela pode ser uma das, mas entendo que tem outras também, né? Mas pensando especificamente na pergunta, né? Enquanto professora, eu tento trazer, por exemplo, essa discussão para dentro da sala de aula. Quando a gente teve Psicologia Social 1, a gente leu aquele capítulo da Denise Jodelet, né, no famoso livro da Bader Savay, As Artimanhas da Exclusão, né, em que as autoras falam, né, essa exclusão perversa. E ela é mesmo, né? E naquele capítulo a gente pôde ver especificamente essas questões do racismo. E aí tem até aquele famoso vídeo das bonecas brancas e bonecas pretas que eu passei em sala de aula para vocês, em que a gente observa, né, um experimento realizado, se eu não me engano, na Itália. Eu sei que tem 2 lugares, mas teve um que foi feito na Itália e que é o que está sendo reproduzido no vídeo, né, em que eles colocam uma boneca branca e uma boneca preta e perguntam, né, qual é boa? E aí todas as crianças, inclusive as crianças pretas, apontam para a boneca branca, né? E qual é a boneca má? E aí vai fazendo uma série de perguntas, né? Sobre o que é bom, o que é mal, quem é bonito, quem é feio, né? E sempre a gente vai ver os adjetivos, né? Ruim, feio, mal, sendo associados a essa boneca preta, né? Então, eu acho que é importante, depois, se vocês quiserem comentar, né? O impacto disso na formação de vocês, né? Para essa discussão sobre a temática, mas eu tento trazer um pouquinho disso na sala de aula, né? Dentro dos espaços de sala de aula.
Uma outra experiência que eu já tive na minha profissão foi também agora recentemente, né, na Semana das Lutas de Maio, em que a gente resolveu abordar o tema por sugestão de uma estagiária, né? A gente abordou o tema do colorismo, que particularmente era um tema que eu não tinha muito conhecimento, né? Então, por uma sugestão, né, de um trio de estagiárias que a gente tinha ali, e uma delas muito envolvida nessa discussão racial, ela falou, não quero falar sobre racismo, quero falar sobre colorismo. E aí eu disse, opa, bora lá então. Né? Então eu vejo muito essa possibilidade, né, da gente abordar esses temas dentro do curso, né, de psicologia. Eu tento sempre trazer essa discussão dentro da sala de aula, e acho que ela é muito importante, ela é fundamental para a gente avançar aí na luta contra o racismo, porque acho que a gente está, de fato, nesse lugar privilegiado, enquanto professores, né, para falar sobre esses temas e pensar esses questionamentos. Quando você traz essa ideia, é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa de informações, a gente precisa saber o que você acha como professora, né? O que você acha que esteja acontecendo, o que você acha que pode ser uma das vias de solução, né? Então é extremamente importante isso que você trouxe para a gente. É claro, né? Nosso trabalho ele está coletando essas informações. Nós estamos coletando o que os professores acreditam, o que os professores entendem, para que nós possamos, ao final do nosso projeto, elaborar uma solução para isso, ou possivelmente indicar uma solução para isso, não é mesmo? Como eu já tinha falado da formação do professor, quando você entende que a sua formação foi suficiente ou tem sido suficiente, porque a formação do professor, nós alunos, né, quando nós olhamos desse lado, nós entendemos que é uma formação que não acaba. Vocês sempre falam para a gente para que você lê muito, não existe psicólogo que não lê, que não está inteirado sobre o assunto, mas a nossa formação inicial, né, a sua formação inicial dos professores, ela é suficiente para trabalhar esse tema, porque nós, como alunos, nós nos espelhamos muito em vocês, na fala de vocês, nós nos reconhecemos nesse lugar. Assim como o Kwame falou, né, no último episódio, que faltava qual a expectativa dele em formar novos psicólogos pretos, professores, pesquisadores pretos, nós precisamos entender do seu olhar. Né? Você considera que a sua formação é suficiente para trabalhar com esse tema? Porque a sua formação vai definir o olhar do outro aluno em se interessar por esse tema e possivelmente também se tornar um pesquisador, se tornar um professor que se espelhe em você. Douglas, eu acho que essa resposta ela tá muito diferente assim de um sim ou um não, né? Eu acho que essa resposta tá nesse processo. Eu acho que sim, a minha formação foi importante, é importante, né? Porque eu acredito que se eu não tivesse me deparado com isso, eu não sei se eu estaria dentro dessa discussão hoje. Então, sim, ela é importante, mas eu não acho que ela seja suficiente. Não só pelo fato de possibilidades assim de ter lacunas nessa formação, mas eu acho que a cada momento, né, enquanto a vida ela vai mudando, ela vai se transformando, eu acho que novas perspectivas, novos formatos, novas formas de racismo, inclusive, vão aparecendo. Né? E aí é que eu acho que essa formação ela não é suficiente nesse sentido. Eu acho que ela nunca vai ser suficiente olhando sobre esse viés que eu estou trazendo aqui. Por isso que eu acho que a gente sempre tem que estar atento. Eu acho que o olhar, ele é sempre cuidadoso. Ele não é pronto, né? Eu já estudei sobre isso e agora eu não preciso mais porque eu já sei tudo, né? Então eu acho que desse lugar, não. Eu acho que desse lugar a nossa formação nunca vai ser suficiente,
né? Porque eu acredito que a gente tem que estar nesse movimento aí da vida, né? Compreendendo como é que esse racismo está aparecendo na nossa vida, no nosso cotidiano de trabalho e enquanto psicologia, como é que isso está aparecendo, por exemplo, com as pessoas com as quais eu trabalho, sejam elas os chamados pacientes, né, usuários, clientes ou qualquer outro nome que a gente dá a essa população que chega requisitando o nosso serviço, mas também com esse profissional, com esse colega de profissão que também está do nosso lado. Né? Eu acho que um espaço para isso, né, para falar sobre isso, para discutir, para trocar com os outros é fundamental. Eu acho que a formação ela é muito importante, mas como eu já disse, não sei se é o único caminho também, porque a gente tem também muito material já produzido sobre isso. A gente tem muita gente falando sobre isso também, e ainda assim a gente observa esse racismo acontecendo. Então eu acho que tem um pouco a ver também com a mudança das estruturas da nossa sociedade. Né? A Agnes Heller fala um pouco disso pra gente, né? Que a gente precisa mudar essas estruturas da vida cotidiana, senão a gente deixa intacta, né, essas estruturas que mantêm essa sociedade do jeito que a gente está. Então, acho que o conhecimento ele é importante, sim, é ele que vai dar a base para essa mudança, mas eu penso que a gente precisa avançar também nessa luta aí para a conquista desses espaços. Olha, era uma resposta assim que a gente não esperava. Nós não esperávamos, e isso é bom porque isso mostra que a gente está chegando em um lugar certo. Né? Nós não temos respostas prontas. Gente, o cachorro vai latir, tá? Você que está escutando a gente, o cachorro está latindo, o cachorro está ali eufórico com o nosso podcast hoje, né? Então, tá feliz, tá animado, né? Porque sinal que a gente está chegando em algum lugar com esse podcast, né? Porque nós não temos respostas prontas, né? Nenhum de nós aqui, desde nossa pesquisa no início disso tudo, acredito que nem os professores que estão escutando a gente têm essa resposta. Mas nós estamos atrás, nós estamos chegando a algum lugar e esse episódio foi mais um reflexo disso. Eu gostei muito da fala da professora Marcela e uma das coisas que ela falou lá no início, que, nossa, todas as outras perguntas ficavam remoendo essa palavra que foi sobre afinidade com a temática, que a partir do momento que ela teve encontro com o grupo lá, Color Afro, professora, e você conseguiu identificar coisas que você fazia. Isso é muito interessante, porque eu até compartilhei um pouco no outro podcast, eu sempre compartilho com o nosso grupo que quando a gente teve essa oportunidade de tratar isso no estágio institucional, né, eu me senti muito mais em liberdade e muito feliz de estar com esse conhecimento, né. E uma das coisas que você falou, para mim, foi assim, gente, olha a importância da internet, porque a educação e a afinidade com o assunto, ele é muito bom para que as pessoas consigam se identificar. Nossa, realmente, eu faço isso. Eu sou preconceituosa. Eu sou essa pessoa que continua fazendo com que o preconceito continue ativo, continue existindo. Então, a internet, ela é um papel fundamental hoje em dia, porque todo mundo tem um celular, né? Para que a gente, faça com que as pessoas tenham mais proximidade com essa realidade. Então, eu fiquei assim, gente, olha a importância do Instagram do Nós, por exemplo, que fala desses assuntos e as pessoas podem... Ela viu no story, sei lá, de 10 segundos, de 5 segundos, mas aquilo passou por ela num dia, depois passa por ela novamente, então as pessoas vão tendo mais ciência dessa realidade e é um ponto positivo, né? Para que ela consiga se identificar realmente preconceituosa e que a gente possa combater isso que existe, né? Giovana, eu acredito muito nessa questão do confronto, sabe? O confronto que não necessariamente é uma briga, né? Mas quando eu falo de confronto, eu acredito muito no sentido de ser confrontado com determinada realidade, né? E a partir disso, a gente tem aí, né, essa tomada de consciência. Né? Então, quando eu falo do confronto, é a gente se deparar com esse tipo de situação, é ser questionado. Né? Quando eu sou questionada do porquê que eu não estou achando problema de não ter pessoas pretas no meu cotidiano, eu estou sendo confrontada com uma realidade da qual né, até então eu não pensava. E aí, a partir disso, eu vou começar a pensar, ou pelo menos deveria, né, começar a pensar, né, nesse processo de reflexão do cotidiano,
né? Então, eu acho que essa questão, né, de trazer também essas temáticas para dentro da sala de aula, né, em outros espaços, é importante por isso, assim, né, por esse confronto com, olha aqui, gente, tem uma realidade aqui que não dá mais para a gente negar, né? E a partir disso eu volto naquela fala do compromisso ético-político da profissão, né? De que não existe profissão neutra, não existe psicologia neutra. A partir do momento que você se depara com essa realidade, você vai tomar um posicionamento, você vai ter um lado, né? E que lado é esse que você escolheu? Né? Da perpetuação desse racismo ou é da reprodução, né? Então, acho que tem um pouco desse confrontar, assim, que é importante. E nós, como alunos, né, eu, Maria, a Giovana, o Douglas, nós queríamos agradecer pela sua presença, porque nós testificamos como alunos que é possível você trazer esse olhar dentro da sala de aula, porque já discutimos temas como esse nas suas aulas, e o olhar para o diferente, né, a questão da equidade, tudo isso foi discutido em sala de aula, que nos possibilitou estarmos aqui hoje pensando sobre isso. Né? Foi porque dentro da sala de aula, né, mesmo pensando em uma outra matéria, não necessariamente relacionada com essa, mas que foi trazido isso e nos capacitou a pensar. Acredito que esse seja o movimento mesmo, né? Então, muito obrigada, Marcela. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Acho que toda professor, né, quer ouvir os seus alunos falando esse tipo de coisa, né, do quanto seu trabalho foi significativo para que vocês comecem a trilhar os caminhos dentro da psicologia, né, a partir desse lugar. Eu agradeço muito essa fala, Maria, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática que eu considero primordial na atuação do psicólogo, e agradecer mesmo a todos que estão ouvindo a gente aqui hoje, né, e a vocês por essa condução, por essa entrevista e pelo convite também para eu estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Marcela, a gente está muito feliz com a sua fala, com esse podcast que eu acho que foi, assim, tô sem palavras até agora, sabe? A gente tem que passar por esse processo de refletir ainda sobre o que aconteceu aqui hoje e dar esse tempo para vocês também que estão escutando esse podcast agora, até escutar o próximo. Né? Então a gente finaliza por hoje aqui esse episódio. Agradecemos todo mundo que está escutando, tem interesse em escutar os próximos, e foi tudo maravilhoso. Muito obrigado, Marcela, Maria, a Giovana também agradecem. E é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no terceiro episódio, que é a parte 2 desse segundo episódio. Então a gente vai ter a parte 2. Vamos escutar ao lado de outro professor agora, para ver se as ideias batem, como que vai ser. Será que a gente vai ter mais coisa ainda para aprender? Eu acho que sim. Então a gente fica por aqui, agradecemos muito a presença de vocês e até o próximo episódio.